Capítulo 9, Pele de foca. Nesse capítulo, Clarissa fala sobre como estar fora de casa pode ser doloroso. O que será que ela quer dizer com isso? Vamos à história. Em uma terra fria e inóspita, onde as palavras congelam no ar, vive um homem solitário. Certo dia, ele testemunha mulheres focas dançando nuas sobre uma rocha. Suas peles estão num cantinho dessa rocha. Encantado e sentindo a vibração da vida naquela dança, ele sente o desejo de viver aquilo também. E rouba a pele de uma delas, impedindo-a de retornar ao mar. Ao tentar recuperar a própria pele, a mulher foca aceita um acordo. Ele a convence a se casar com ele, prometendo devolver sua pele após 7 verões. Durante esse tempo, eles vivem juntos e têm um filho, Oruki. Porém, a mulher foca começa a definhar, sentindo falta do mar e de sua verdadeira essência. No 8º inverno, a mulher decide ir embora. Detalhe importante: quando ela pede a pele de volta, o que era o combinado, o homem a acusa de ser má. Triste, louco má. Alguém se reconhece? O filho Oruki também sente um chamado, através da falta da sua mãe, e sai à sua procura. No percurso, ele tropeça e encontra a pele da mãe, que o pai havia escondido. Ele devolve a pele à mãe, que a veste, pega o filho e retorna ao mar. No mar, entre os seus, os dois vivem o aprendizado de estar em casa, mas numa outra casa, que não era aquela da terra. E após 7 dias, Oruki volta. A mãe promete estar sempre com ele através dos objetos que tocou. Oruki cresce e se torna um renomado contador de histórias e músico, mantendo viva a conexão com a sua mãe e o mundo do mar. Reparem que novamente tem um cativeiro e o roubo de um tesouro. Segundo Clarissa, o processo de individuação sempre acontece pelo menos um caso de roubo significativo. O problema é quando esse roubo se repete e a mulher não consegue evoluir no processo. Como que a gente começa a vasculhar esse conto e construir o seu sentido? A partir da análise da autora, a gente entende que o símbolo mais importante do conto todo é a casa. A casa que é pele, a pele que é casa. O roubo da pele ensina também sobre isso, além da presença desse filho e do homem solitário. Essa é uma narrativa que inverte os papéis tradicionais dos contos de fada, apresentando o animal, ou seja, a mulher foca, entrando no mundo humano e não ao contrário. A pele não representa um objeto, mas um estado de liberdade interior. Contudo, a pele da alma pode se perder quando uma mulher se distancia do seu lar interior. A autora diz: a perda da pele significa a perda da nossa proteção, do nosso calor, do nosso sistema de alerta antecipado, da nossa visão instintiva. Sobre o aspecto psicológico, o fato de estar sem a pele faz com que a mulher haja como acha que deveria agir, e não da forma que ela realmente deseja. Perigoso. Segundo Clarissa, há 3 circunstâncias que favorecem a perda da pele, ou seja, que precisamos evitar. A primeira delas é quando todas as pessoas ao seu redor perderam já a sua pele. Então a gente acaba normalizando essa situação que não é favorável. A segunda circunstância seria a apropriação indevida, quando a gente se coloca à disposição de tudo menos de nós. Ela usa o termo cuidar de uma ninhada morta, para quando a gente se dedica a ideias, deveres e exigências que não geram vida. Seria como um pensamento feminino automático. Quem que está precisando de mim, assim eu não preciso lidar com as minhas questões internas. E a terceira e mais curiosa de todas para mim: a pele pode ser perdida com um amor profundo, um amor certo, e não somente com um amor tóxico. Nesse caso, a gente precisa entender o custo desse amor e não só o benefício. A ideia que não cessa de aparecer no conto é: no interior da alma está o dispositivo de orientação de retorno para casa. Todas nós podemos encontrar o nosso caminho de volta. E é então que chegamos no símbolo seguinte, o homem solitário. É importante lembrar que todos os personagens e todas as situações somos nós também. O homem solitário que rouba a pele da foca é, para a autora, a representação do ego. Esse homem, ele busca capturar a beleza e a profundidade da alma, sem realmente pertencer a ela.
No entanto, esse rapto paradoxalmente permite a fecundação psíquica. Do relacionamento entre o ego e a alma nasce uma criança espiritual, que é capaz de transitar entre o mundo prático e o selvagem. Essa criança representa a transformação e a mediação entre esses polos. Essa história é sobre isso, mediar as forças antagônicas dentro de nós. Essa criança espiritual ou milagrosa, ela tem a capacidade de ouvir a voz distante que avisa que chegou a hora de voltar para o próprio self. Para que esse filho espiritual possa nascer, a gente precisa casar o ego com a alma, e é um casamento complicado. Então, o espírito, às vezes, ele é usado como sinônimo de alma, mas nesse sentido ele seria o filho da alma. Clarissa apresenta o termo medial para essa comunicação entre o mundo material e o imaginário. Ela comenta que a mulher começa a vida dominada pelo ego, e com a maturidade, a alma toma as rédeas. Ufa! No capítulo, ela ainda fala sobre o definhamento e a invalidez, e o quanto é importante a gente perceber o ressecamento da nossa própria pele, para a gente manter aquele brilhinho no olho, sabe? Um lembrete: a mulher em processo de ressecamento costuma ter sonhos com o homem sinistro. Esses sonhos podem ser um sinal amarelo para nós e já nos dá algumas pistas. O sinal é disparado no instante em que tudo começa a ser excessivo, seja em termos negativos ou em termos positivos. Diante dos excessos, aos poucos vamos ressecando e surge em nós um misterioso anseio por alguma coisa, para a qual quase nunca temos um nome. Então, a mais velha chama. Ela chama quando a gente demora demais para voltar para casa. Essa demora excessiva pode acontecer, inclusive, por bons motivos. Quando a mulher se apaixona e se doa demais, ou quando se dedica muito a um trabalho, por exemplo. É aqui que precisa haver o mergulho de volta ao lar. E o que seria isso? O lar é um lugar interno, um ponto no tempo e não no espaço, onde a mulher se sinta inteira. Um lugar onde outras pessoas não entram. Um lugar onde a gente quer estar sozinha, vivenciando a nossa própria companhia. É estar na própria pele. Para algumas mulheres, esse lugar é a floresta, o deserto, o mar. Na realidade, o lar é holográfico. Pode ser uma única árvore, um cacto solitário, uma folha amarela caída no meio do asfalto. Quando você enxergar com os olhos da alma, vai ver esse lar num grande número de lugares. E por quanto tempo a pessoa fica nesse lar espiritual? O máximo de tempo possível, ou até que você se sinta novamente dona de si mesma. E com que frequência é necessária essa volta? Com uma frequência muito maior se você for uma pessoa sensível e muito ativa no mundo objetivo. Ou algo menos se você for um pouco insensível e não se expuser tanto. Ela diz que cada mulher sabe no fundo do coração a frequência e duração necessárias. É sempre surpreendente como a gente arruma um tempo se alguém fica doente, se alguma criança precisa da gente, se o nosso carro quebra ou quando a gente tem uma dor de dente. Mas a gente precisa dar o mesmo valor à volta ao lar. E, se necessário, a gente tem que dar a ele proporções de crise. Tem algo pior que o próprio filho ver a mãe definhando e imaginar que é isso que se espera que ele faça um dia? O nosso maior medo deveria ser se ressecar na frente dos nossos filhos, porque eles aprendem com a gente. A gente pensa, né, bastante nos nossos investimentos financeiros e no retorno deles, mas e no nosso investimento de tempo, o nosso bem mais precioso? Não importa o quanto seja maravilhoso o lar profundo, a gente não pode ficar debaixo d'água para sempre, a gente tem que voltar à superfície. Esse momento que a gente chega na praia mais uma vez sozinhas, ele é triste. Mas o bálsamo para essa pequena tristeza é dado quando a mulher foca dá instruções ao filho. Estou sempre com você. Basta que você toque algum objeto que eu toquei, minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca, minhas esculturas de pedra de focas e lontras, e eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante as suas canções. Essas palavras são uma promessa.
Elas querem dizer que não deveríamos perder muito tempo ansiando por voltar. A ideia é que voltar para o lar fique cada vez mais acessível, que a gente possa ir para lá antes de estar à beira do ressecamento. Por que vocês acham que Oruk tropeça no tesouro? Porque quando a gente ouve o chamado, a gente recebe ajudas impensáveis. E o homem solitário que foi deixado pela mulher, como ele fica? Ele foi tocado pela grandeza dessa mulher e fica ao mesmo tempo encantado, enriquecido e humilhado. Ele que lute. Não dá para a gente construir uma vida desequilibrada, na qual a gente sempre dá mais do que deveria. Uma vida que a gente mal suporta e ter somente o final de semana ou férias para voltar para casa. Pensa no emprego ultra estressante, por exemplo. Não dá nem tempo, nos breves momentos que a gente está livre, de ir e voltar para casa antes de começar tudo de novo. Isso seria como ver o mar inteiro num dia de verão e só poder molhar o pé. Aliás, tirar férias não é sinônimo de voltar para casa. Voltar para casa é algo a ser feito a sós. Não implica em gastar dinheiro, e sim tempo. Solidão em inglês, alone, é a junção de duas palavras, all e one, e significa estar inteira em si. Lindo isso, né? Precisamos buscar viagens mais frequentes a casa, e isso se faz construindo uma vida que faça sentido como um todo. Vai ter perrengue, sim, mas a vida não pode ser o perrengue. Vamos construir uma rotina que nos mantenha mais perto de casa. Que tal? Temos visto ao longo do livro a presença da dor nas histórias. A dor, que parece um mal, pelo contrário, é um grande termômetro que traz também oportunidades. O fato é, depois da dor, nada mais será como antes. A gente pode até perder a pele, mas é temporário. Até o próximo capítulo.